switch it up. Yeah, we got it going up like that. Mama said if they acting tough, fight back. Yeah, I had to rep 'em up like that. Esse vídeo serve para explicar o processo de mitose, ou seja, a divisão celular, que consiste em 4 fases, nessa seguinte ordem: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Bom, galera, a primeira fase é a prófase, que é caracterizada como a primeira fase do processo de mitose, sendo uma etapa basicamente preparatória para a célula, antes que ela dê início à sua divisão. Assim, alguns eventos devem acontecer durante esse processo de intérfase, sendo eles extremamente essenciais para o próprio ciclo celular. É durante essa fase que o DNA da célula, ou melhor, a cromatina, começa a se autocondensar. Lembrando que anteriormente ela já estava descondensada. O nucleolo, por sua vez, também desaparece. E isso é característico da própria paralisação, que ocorre na sintetização da célula. Depois disso, ocorre também uma duplicação e migração do centríolo para o extremo da célula, o que é capaz de formar fibras do fuso e microtúbulos. A membrana nuclear, por sua vez, também some, assim como os nucleolos. Bom, galera, vamos falar sobre a segunda fase, que é a metáfase do processo de divisão celular. Certamente, uma das fases mais importantes da metáfase é o fato de que durante essa etapa do processo ocorre uma maior disposição dos cromossomos, que se toma bem central, ou seja, no meio da célula, e assim que a placa equatorial é formada. Para que essa disposição seja possível, os cromossomos são responsáveis pela condensação total e união com as fibras do fuso. Esse processo será possível por meio dos centrossomos, que nada mais são do que a parte do meio dos cromossomos. Depois de ter explicado a segunda parte, vamos para a terceira, que é o processo de anáfase. No processo de anáfase ocorre a divisão dos cromossomos, ou seja, tornando-se 2 cromátides irmãs. Nesse caso, fizemos uma representação com 4 cromossomos, mas na verdade são 6. Durante a etapa de anáfase, que uma célula de apenas 6 cromossomos se divide em 2, que ao seguirem seus caminhos para os polos diferentes, se origina 12 diferentes cromossomos, metade para cada célula. Bom, galera, agora vamos falar sobre a última fase, que é a telófase. Os cromossomos chegam aos polos e sofrem um processo de descondensação, e acontece o processo de citocinese, que é a divisão da célula, originando em 2 células diploides. Isso é o que acontece depois da mitose. Como podemos ver, a célula mãe se dividiu, originando-se 2 células filhas. Essas células filhas se tornarão células mães e continuarão o processo da mitose. Bom, galera, agora vamos falar sobre o último processo, que é o que mesmo?